Como vão, meus amigos, minhas amigas? Eu espero que estejam bem. Os assuntos desse vídeo são complementares aos vídeos anteriores, sendo que seria interessante vê-los para entender melhor esse. Há muitas distrações nesse mundo, muitos entretenimentos que afastam a maioria das pessoas de pensar e sentir a vida, a própria vida, a vida que está vivendo. Por isso, esses vídeos são importantes aos que querem refletir sobre suas vidas e sobre o seu planeta, sobre a nossa casa, e entender. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser nada, só estou fazendo o que precisa ser feito, já que a dormência é coletiva, com raras exceções. Portanto, dando sequência, nós temos um planeta em franca transformação. O planeta ele está se sutilizando. Se ele está se sutilizando, as pessoas que têm uma sensibilidade mais elevada, é uma pessoa que está acompanhando essas transformações, não vão sofrer tanto. Agora, aquelas que estão distantes de entender tudo isso, infelizmente, correm o risco de terem situações que afetam o seu interior, o seu físico, dando uma certa instabilidade que dificilmente qualquer médico poderá identificar a proveniência, o motivo de qualquer tipo de desequilíbrio na parte física, na parte hormonal, na parte da pessoa em termos de emoções, que essas emoções vão acabar agravando algumas situações que a pessoa precisa, de determinadas energias do seu corpo, e isso nem sempre será possível. É um alinhamento que existe, que vem do planeta Terra, alinhado com o Sol do nosso sistema solar, com o Sol de Sirius A, que é onde nós circulamos em volta, e de Alcione, que é onde Sirius A circula em volta. Então, esse alinhamento faz com que nós aqui na Terra tenhamos uma vibração forte, uma chuva de fótons que vai modificar gradativamente as vibrações celulares do corpo das pessoas. E isso, para quem não está prestando atenção em nada, vai haver consequências, e infelizmente não tem como fazer nada pela pessoa se ela mesma não está olhando para si, não está olhando para os problemas que ocorrem à sua volta, em sua vida. E é um momento em que temos que mudar as coisas em nós, tá? É importante que essa insatisfação com o estado do planeta, a sua destruição iminente, não é uma destruição da raça humana, longe disso. É uma destruição que vai afetar parte da raça humana. É uma destruição que está se agravando com o acúmulo e a somatória de estados emocionais deprimentes, estados emocionais conflituosos, que tudo isso está inflando essa energia dentro da atmosfera, dentro da nossa camada de ozônio, dentro da nossa magnetosfera, e está logicamente refletindo no planeta, que vai ter as suas reações proporcionais às ações que ele está recebendo. A intensa quantidade de emoções baixas vai fazer com que ele baixe o seu nível, só que ele está num nível mais elevado, mais sutil que a maioria dos habitantes do planeta. E isso vai criar um contraste, vai criar um confronto, do planeta em si, que vai logicamente trazer à tona uma série de situações que são mais da natureza em si do que de uma situação planejada ou uma situação criada pelo homem. Quer dizer, é uma situação criada pelo homem, mas de uma outra maneira, indiretamente está sendo agravado por essas emoções estarem expostas durante tanto tempo, e as pessoas não sabem disso, não percebem isso. Já que você conhece, sabe que o planeta está numa situação delicada, é importante você estar numa situação bastante equilibrada para que essa emoção em equilíbrio, estável, alimente o planeta com essa estabilidade.
E são todos os tipos de insatisfação emocional, de tristeza, de aborrecimento, de mágoa, de ódio, principalmente de medo, que normalmente é despertado por essa mídia, né, que só publica coisas que nos fazem baixar o nosso nível vibracional. E isso acaba prejudicando, e quem fica assistindo, quem fica dando atenção, quem fica comentando, quem fica divulgando, acaba mais agravando essa situação como um todo, precipitando situações difíceis no planeta. É importante que nós mantenhamos o nosso interior afastado desses choques de realidade. Melhorar a nossa saúde física e, em consequência, a saúde do planeta, que vai se inflar com essas desgraceiras todas, essa miséria toda cantada em verso e prosa pelos seus habitantes. O que devemos fazer é justamente ignorar isso. Ignorar não quer dizer fecharmos os olhos, não, apenas termos consciência de que, se nós estivermos num estado deplorável emocional, isso contamina o planeta. É simples assim. Tá? Então, não se pode fazer nada, tem que ter um questionamento sobre o assunto e ter uma conclusão que é óbvia. Ou seja, não dá para se fazer nada a respeito de uma situação que está distante da gente, é uma situação que ocorre em um outro lugar do planeta, mas é divulgada em nossos ouvidos, é nossa casa, e nós ficamos revoltados muitas vezes, nós acabamos ficando com ódio daquelas pessoas que fizeram aquele mal, aquela situação para outras, etc. E não devemos ficar revoltadas com isso, porque faz parte da vida. E a vida, cada um tem uma situação interna que atrai o que é para si. Atrai tanto o melhor quanto o pior. Aí vai depender, lógico, do estado interno da pessoa. Isso que ocorre, essas atrocidades, fazem com que as situações do planeta comecem a ficar quase que insustentável. E assim é que a impotência diante dos problemas não dá para resolver, então você tem que se tranquilizar. Ficar tranquilo, não ficar comunicando, comentando, fica tranquilo, esquece o assunto, mantém os pensamentos elevados em situações que lhe agradam, em situações que lhe dão força, que lhe dão equilíbrio, e você continua a sua situação sem prejudicar a sua volta, ao seu meio, com essas coisas desagradáveis, coisas pesadas, porque são coisas que saem dentro de você. O que sai de você? O que você quer que saia, né? Se é uma situação desagradável, você vai ser uma pessoa que só vai sair coisa desagradável de você. Se você é uma pessoa amorosa, vai ser uma pessoa que só vai sair coisas amorosas de dentro, e automaticamente vai criar um prazer nas pessoas de estarem ao seu lado. E é uma questão de ter consciência disso. O negócio é não alimentar esses pensamentos e não falar sobre os assuntos que de repente eles vão desaparecer. Se você comenta muito sobre um assunto, aquele assunto começa a se fortalecer, a ficar maior, a criar uma bola de neve, e isso acaba prejudicando tudo. Você veja inclusive situações do cotidiano, situações em família, de relações pessoais e profissionais. Se é uma situação em família, sempre tem algo ou alguém que precisa ser entendido por você, porque de alguma forma ele convive contigo, a pessoa vive com você, você tem que encará-la todos os dias, e lógico, você tem que ter um pensamento fora do quadradinho, fora da caixinha, um pensamento que você desenvolveu. Se você tem um amor por aquela pessoa, que normalmente, se é um familiar, sempre temos um carinho, um amor por ele, e nós temos que entender a situação dele, de fazer o que faz, conversar, tentar auxiliá-lo de alguma forma, tentar ajudá-lo. E isso vai fazer com que você melhore seu estado interior, auxilie o outro a melhorar o estado dele, e de alguma forma é uma situação que, agindo de maneira compassiva, buscando a harmonia antes de qualquer confronto, as situações elas se equilibram. Você começa a se policiar, olhar a sua mente e ver, poxa, mas vem cá, por que eu estou pensando isso? Por que a situação
de instabilidade que eu estou sentindo por causa de A, B ou C, não posso administrá-la, porque é uma situação sua, da sua vida. Só que, somada às situações das outras pessoas na vida delas, em família, vai complicar o quadro do planeta. Então, tudo que você fizer, fazendo de maneira com instabilidade emocional, vai prejudicar a você principalmente e o planeta também. Você veja que em situações de relacionamento também é necessário compreender o parceiro, conversar com o parceiro de forma clara, buscando uma harmonia, melhorando as considerações em relação ao outro, em relação à convivência. E de repente os momentos felizes e mágicos que viveram, que levaram a uma união, vai auxiliar nisso. Mas se pensar no que aborreceu, se pensar na encrenca que está com a outra pessoa ou com você em relação a ela, pronto, a guerra está armada. E aí é onde começa a ter essas dificuldades nos relacionamentos e reflete no planeta. Tudo que você fizer de uma maneira instável, que você esteja em desequilíbrio emocional, vai refletir no planeta. Você veja que uma relação, se você conversa com a parceira, com o parceiro, vocês viveram bons tempos. Agora, nos tempos difíceis, tem que escolher o que é melhor para ambos. Se vão continuar, ótimo, então ambos vão fazer um esforço para ver o melhor no outro. Se não vão continuar, ambos vão fazer um esforço para que as duas situações estejam em equilíbrio ao se separarem, ao se afastarem, mesmo que seja um afastamento de teste, um afastamento momentâneo, para apenas refletirem, é melhor com ele ou pior sem ele. Então essas situações são situações que precisam ser vistas de uma maneira fria, de uma maneira onde as emoções têm que ficar de lado e o questionamento, se a vida pode ser melhor com o parceiro, com a parceira, deve ser levado em consideração. É uma questão de refletir a respeito. Agora, como refletir? Você chega em casa, liga a televisão, assiste isso, assiste aquilo, janta, vai dormir, no dia seguinte trabalha. E como é que fica? Final de semana? É complicado isso. É muito complicado. Na profissão, a mesma coisa. Na profissão, é necessário questionar o que você deseja na vida, o que você quer fazer na vida. Se você precisa daquele trabalho, você tem que se sentir bem nele. Você tem que fazer o que precisa de uma maneira agradável, de uma maneira que traga a você alguma alegria. Não é só trabalhar pela sobrevivência, e sim para que você tenha muitos sentimentos de prazer, harmonia nos relacionamentos, amizades que se autoestimulam. É importante buscar o que é melhor para si. De alguma forma, se você está sob muita pressão, pode até ter uma situação boa financeira, só que a sua vida ela vai encurtar bastante. A falta de prazer no dia a dia, a vida no dia a dia vive uma rotina absurda, uma coisa que vai colocando a pessoa para baixo, a pessoa estressada, chega em casa, é aquela rotina, todo dia a mesma coisa, todo dia é o mesmo inferno, porque a pessoa está alimentando aquilo. Tem que ter um sentido. Tem que haver um questionamento. Isso normalmente ocorre dos 30 aos 40 anos, sempre tem um momento ali que as coisas ficam complicadas e as decisões ocorrem. Decisões ocorrem, não tem como evitá-la, né? Porque não é um que está infeliz, se um está infeliz, o outro também, consequentemente, também está. E aí é onde entra o bom senso, a inteligência em encontrar informações que possam auxiliar na maneira de agir em benefício de si mesmo, de ter uma qualidade de vida mais satisfatória, uma paz no dia a dia, um prazer em acordar cedo, fazer o que gosta, esperar na certeza de que outras situações virão e abrirão-se portas que vai deixar a situação mais agradável e não permitir que a mente fique fuzilando, criando instabilidade, baixando o nível de vibração, contaminando o planeta. E aí acaba indo nos médicos da vida e acaba a pessoa tomando remédios que vai piorar a situação, não vai melhorar. Porque os remédios eles impedem você de reagir com relação à sua vida. Então você vai aceitar tudo pacificamente e o tempo passa e os remédios não são afastados e você acaba se viciando porque quer se sentir bem numa situação desagradável, numa
situação medíocre, uma situação estarrecedora, uma situação até de escravidão muitas vezes. Pondera-se os valores que se tem, o custo da própria vida, né, em sustentá-la, em mantê-la, e verifica se há algum trabalho, alguma situação do seu agrado que possa, no mínimo, sustentar aquela situação mínima necessária para que a pessoa tenha condições pelo menos de pensar, de parar para refletir, de pensar sobre o que é melhor para si na vida, e não ficar engolindo as situações de vida e comentando com todos que está feliz, que está maravilhosamente bem, está tudo certo, e nada está certo. Nada está fazendo a pessoa ter uma qualidade de vida que ela tenha prazer em viver, tenha prazer em acordar cedo, tenha prazer em respirar. E é importante manter, para tudo isso ocorrer de maneira natural, manter um estado de equilíbrio, um estado afetivo, amoroso, de graça, sabe? Uma graça. Só mesmo quem passou algum inferno é que vai poder alcançar. Aquele que ainda não sentiu na pele o que é uma insatisfação de fazer o que não quer fazer, de trabalhar onde não quer, de conviver com pessoas que o desagradam, que não pensam igual a ele, que pensam contrário muitas vezes, que discutem ou até o oprimem, não importa. Qualquer situação desagradável não vai fazer você se sentir bem no trabalho. E esse estado compassivo, de ter compaixão daqueles que não entendem você, porque de repente você acaba buscando uma situação que você despertou e viu que está levando uma vida que, se deixar, você vai estar com 70 anos olhando para trás e chorando porque não fez o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, não aceitou os desafios da vida, de começar uma situação nova, de reajustar a sua vida profissional, de buscar alguma coisa que lhe agradasse, você vai acabar vivendo uma coisa que você não quer, como a maioria faz. Pode perguntar para pessoas que estão se aposentando, elas viveram o que precisava viver para sustentar filho, para ter uma situação cômoda materialmente. A situação que ele teve que se submeter não valeu a pena, por melhor que sejam os resultados. A situação de vida é manter um estado elevado vibracional, que isso por si só começa a atrair o melhor para você, começa a atrair o melhor para todos à sua volta, começa a dar a você uma vibração que sai de dentro do seu coração e contamina todos. O prazer de estar ao seu lado vai ser uma coisa maravilhosa, curtida por todos que convivem com você, porque você começa a mudar, você começa a ficar mais alegre, mais solto, mais eufórico diante de uma situação que lhe agrada na vida, que você buscou, que você fez acontecer, que você aprendeu, estudou, enfim. O que é importante é que você entenda que antes não é só você que será beneficiado, o planeta será beneficiado. Toda essa situação planetária, você some quantas pessoas você conhece que alimenta pensamentos de raiva, de ódio, ou de dificuldade, ou de medo, ou de terror, ou de pânico, não importa. Tem N pessoas indo aos médicos, tem lugares que esses remédios calmantes são consumidos absurdamente, é um remédio que desliga você de você. E isso é muito ruim, porque você vai perder um time da vida, vai perder uma situação de vida onde você poderia melhorá-la, pondo um ponto final no que te desagrada, porque a vida é sua. E é só você que pode fazer isso, é só você que pode melhorá-la. Não adianta você fazer preces, você fazer orações, você visitar esse centro ou aquele, ecumênico, centros de reabilitação, se você não tem condições de entender que é você que vai fazer a sua libertação, a sua salvação. Você é o seu salvador. Acredite nisso. Acredite, porque você é capaz de muita coisa que acaba sendo anulada, depreciada, porque você coloca o seu poder na mão de terceiros. Você vai nesse lugar, naquele outro, esperando ajuda, esperando entender uma alternativa, quando a alternativa está em você parar e pensar no que você quer fazer, no que você pode fazer e fazer o que dá para fazer. É você que vai se libertar, você é o seu salvador. Pense nisso.